pessoal, meu nome é Crystal Ray e estou muito feliz por estar aqui hoje para compartilhar com vocês algo que realmente mudou minha vida. Tive um acidente de carro devastador há uns 20 e poucos anos. E antes de começarmos, só quero dizer que amo vocês, que minha alma ama a alma de vocês e que este é definitivamente um encontro divino entre almas. Sinto-me honrada e privilegiada por ser a pessoa a compartilhar essa mensagem de amor incondicional com vocês hoje. Então, deixe-me começar pela minha infância. Tive uma infância muito disfuncional. Minha mãe era uma mulher divorciada com 3 filhos, então ela trabalhava em vários empregos para tentar sustentar a casa. E ela tinha esses 3 pequenos seres que olhavam para ela em busca de amor e cuidado, o que só posso imaginar que tenha sido muito difícil para ela. Ela começou a beber, acho que como uma forma de automedicação, para se anestesiar de toda a dor. Como acontece com a maioria dos vícios, e como muitas pessoas já experimentaram, isso começou a tomar conta da vida dela. E foi exatamente isso que aconteceu com minha mãe. Ela se tornou alcoólatra, mas não uma alcoólatra tranquila. Ela era muito abusiva, física e verbalmente, entre outras formas. Foi uma criação muito desafiadora. Uma das primeiras experiências espirituais que tive aconteceu quando eu tinha entre 11 e 13 anos. Nunca consigo lembrar exatamente, já faz muito tempo. Lembro-me da minha mãe bêbada caminhando pesadamente pelo corredor em uma manhã. Sempre que isso acontecia, nós 3 sabíamos que algo estava por vir. Nunca sabíamos quem seria o alvo, mas naquela manhã em particular, enquanto eu tremia na minha cama de pijama, ouvi aquele estrondo no corredor. Eu não sabia se era comigo, mas de alguma forma eu sabia. Houve um silêncio assustador pouco antes de ela arrombar a porta, me agarrar pelos cabelos, me arrastar pelo corredor e me jogar no chão da cozinha. Ela apontou para o teto e me perguntou por que eu não tinha limpado a mancha de gordura no teto junto com minhas outras tarefas de menina. Era uma coisa muito difícil para mim. Eu ia à escola, tinha uma irmãzinha 10 anos mais nova, que basicamente eu criava, e ainda tinha que cuidar da casa. Eu era muito jovem e já era a adulta da casa. Então, não discuti com minha mãe. Não disse nada sobre o fato de não ter tido tempo de limpar a mancha entre todas as minhas outras tarefas. Apenas subi no balcão e comecei a limpar. Lembro-me de sentir um cansaço enorme. Eu era tão jovem, mas minha alma se sentia exausta. Era simplesmente demais para mim. Eu não tinha um sistema de apoio e estava apenas tentando manter minha cabeça acima da água. Então comecei uma conversa com Deus. Sempre brinco que na nossa casa, Deus só era bem-vindo se fosse para ser condenado. Não havia realmente nenhuma religião em casa, talvez um pouco de ateísmo e agnosticismo. Mesmo assim, eu já tinha ouvido todas as histórias sobre Jesus, céu e inferno. Desde aquela idade, eu nunca consegui conceber um Deus que criaria um lugar chamado inferno, ou que nos faria imperfeitos e depois nos puniria por essas imperfeições. Então, comecei a falar com Deus e disse: se você realmente é Deus, então não sei por que não posso ter certeza de que você existe antes de morrer. E além disso, esse era provavelmente meu maior pedido. Se você puder ajudar minha mãe a parar de beber, eu realmente acreditarei em você. E com isso, continuei esfregando o teto. Lembro-me de pensar sobre os cristãos e sobre ser uma boa pessoa. E pensei: se você tem que ser bom só para ir para o céu, e esse é o único motivo para ser bom, então isso não é realmente ser bom. Ou, se você é bom apenas para evitar a condenação eterna, o fogo do inferno, as cobras e todas aquelas coisas que ouvi quando era pequena, então isso também é algo corrompido. Lembro-me de pensar: eu só quero ser boa porque sou uma boa pessoa. E essa ideia realmente me despertou. Foi como se o sol rompesse as nuvens. Foi minha primeira experiência real de autoestima. Lembro-me de pensar: isso significa que eu sou uma boa pessoa. E foi como se pela primeira vez eu percebesse que minha mãe estava errada sobre mim. Acho que, quando as pessoas têm vícios, projetam muita negatividade nas pessoas ao seu redor. No meu caso, eu sentia que nunca era boa o suficiente, inteligente o suficiente, bonita o suficiente, nada suficiente para minha mãe. Na verdade, sentia que tudo o que ela passava era culpa minha.
Pensava que, se eu não existisse, ela não seria alcoólatra, não teria toda aquela pressão. Então, esse despertar, perceber que eu queria ser boa simplesmente por bondade, foi algo muito revigorante. Lembro-me de que ainda estava esfregando o teto e estava tão envolvida nesse estado de êxtase que me virei e literalmente caí do balcão. E é aqui que a história fica interessante. Comecei a cair através do tempo e do espaço. Quando você cai de um balcão, é como pisar em uma piscina vazia. A física do movimento faz com que sua cabeça caia primeiro. Então, enquanto minha cabeça... comecei a despencar em direção ao chão. O tempo desacelerou e eu me percebi em 3 formas. O corpo que estava caindo pelo tempo e espaço, a entidade que vivia dentro desse corpo e também o observador onisciente, que também era eu, mas completamente desapegado de todo o evento. Eu não me identificava nem com o corpo, nem com o observador desapegado, mas me identificava completamente com o que chamarei de essência da alma, que estava viva dentro do corpo daquela menininha. E à distância, eu me via caindo. Como eu disse, o tempo desacelerou e parecia que eu estava girando através do tempo e do espaço, como em um tornado. Eu estava caindo pelo meio desse tornado, ou talvez ele estivesse subindo, mas não havia som algum, apenas esse turbilhão de tempo e espaço. Eu estava meio que em posição fetal e ao mesmo tempo acima de mim mesma, a uma curta distância, observando tudo acontecer. De repente, cheguei a uma noite negra e serena, como um cobertor quente e reconfortante. Ao longe, essa escuridão era pontuada por luzes radiantes. Então, uma voz ecoou dentro de mim e ao meu redor. Não era necessariamente uma voz telepática, mas sim um conhecimento que me foi concedido. Essa voz me disse: isto é o tempo e o espaço. E aquelas luzes ao longe são estrelas, e é isso que você é. E num instante, voltei para o meu corpo e como um gato caí de pé magicamente. Quando recuperei alguma consciência, fiquei surpresa em primeiro lugar por estar de pé. Afinal, tentei fazer sentido de algo que não fazia sentido. Presumi que talvez tivesse caído, tido um sonho muito louco, batido a cabeça. Então, corri para o banheiro para ver se tinha algum hematoma, corte ou inchaço. Afinal, ninguém cai de uma altura de 1,5 metro ou mais de cabeça no chão sem machucar nada. Mas, surpreendentemente, não havia nada. Tem muito mais nessa história, mas para esta breve entrevista, não vou me estender. Só queria dar um pouco de contexto para contar sobre a minha experiência de quase morte, que aconteceu em 23 de fevereiro de 1997. Foi um acidente de carro devastador, ocorrido pouco depois do meu divórcio. Bem, na verdade, nem tão pouco depois. Foi cerca de 1 ano e meio depois. Eu havia sido convidada para uma viagem às montanhas, uma aventura de esqui por um homem. Mas eu não estava realmente pronta para namorar. Então levei minha prima, Carmen, comigo. Ela era meio que minha acompanhante na época. Fomos para essa viagem de esqui com ele e sua família, mas não estávamos nos divertindo tanto. Não era a melhor companhia, e acho que eu simplesmente não estava pronta. Decidimos voltar mais cedo. Perguntei a Carmen se ela queria ir embora e ela disse que sim. Assim começamos nossa viagem de volta para o aeroporto. De alguma forma, pegamos a estrada errada e, em vez de descer a montanha, começamos a subir. De qualquer forma, enquanto estávamos subindo, o motorista perdeu o controle do carro. O veículo começou a rodar na pista coberta de gelo. Ele tentava controlar o carro, Carmen gritava no banco de trás e de repente uma calma profunda tomou conta de mim. Foi quando vi um carro vindo rapidamente ladeira abaixo. Ele bateu em cheio no meu lado do jipe, um pequeno jipe vermelho. Mas mais uma vez, senti como se o tempo tivesse desacelerado e eu estivesse assistindo a cena de longe, como uma espectadora da minha própria existência, uma testemunha da minha própria vida. De repente, me vi fora do jipe, envolta em uma presença luminosa e divina. Digo ser divino, mas era mais como uma presença. Fui completamente acolhida e confortada enquanto assistia ao carro girar, ser atingido pelo outro veículo em alta velocidade, voar para fora de um penhasco de cerca de 25 metros, atingir o solo e capotar 10 vezes.
Durante todo esse tempo, eu vivia múltiplas realidades simultaneamente. Havia a realidade do corpo, dentro do carro, experimentando a batida, a queda e os capotamentos. E havia também a realidade da minha consciência, fora do carro, sendo acolhida e protegida por essa presença luminosa. Esse ser radiante se comunicava comigo, mas não com palavras, nem mesmo chamaria de telepatia. Era mais como um saber instantâneo, um conhecimento que era transmitido diretamente para mim. A primeira coisa que esse ser me mostrou foi que eu nunca havia realmente apreciado minha própria vida. Lembro-me de pensar, no momento do impacto, uau, eu não sabia que ia morrer hoje. Acho que, de certa forma, nós humanos vivemos com uma ilusão inconsciente de imortalidade, mas todos teremos aquele dia em que encontraremos nosso Criador. E isso me pegou de surpresa. Uma tristeza profunda tomou conta de mim, pois eu tinha 2 filhos pequenos, e por meio desse ser radiante compreendi algo fundamental. A vida é um presente que eu nunca tinha realmente apreciado. Fui mostrada 3 verdades muito importantes no curto espaço de tempo entre a colisão e o momento em que nosso carro bateu contra uma parede de gelo no fundo do penhasco de 25 metros. A primeira coisa que me mostraram, e que foi surpreendente, era que eu nunca tinha realmente visto o sol nascer ou se pôr sobre o horizonte. Nunca havia compreendido o verdadeiro significado do começo e do fim de um dia, e como cada dia é um presente. Naquele momento, eu vi o nascer e o pôr do sol como se eu mesma fosse o sol, emergindo no horizonte e depois mergulhando no conforto da noite. E isso me entristeceu. Minha vida inteira tinha sido sobre responsabilidades, ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa ex-esposa, uma boa amiga. Mas tudo isso era mais como carregar uma mochila pesada do que algo que realmente me trouxesse alegria. E então me disseram de forma muito clara e direta, e fui instruída a compartilhar essa mensagem com o mundo: cada alma está aqui para a felicidade de sua própria existência. Isso me chocou. Felicidade? Alegria? Era para isso que estávamos aqui? Naquele momento senti algo tão simples, mas tão poderoso, como o cheiro de grama recém-cortada. Percebi o privilégio de ter sentidos humanos, de poder ver, ouvir, saborear e sentir o aroma das coisas. O velho ditado, "pare para cheirar as rosas", nunca fez tanto sentido. E então percebi, eu nunca havia feito isso, sempre estive ocupada demais. Ao ir para a escola e encontrar meu caminho através do labirinto da existência cotidiana, eu havia negligenciado a beleza intrínseca da minha própria vida, de ver o sol nascer e se pôr, de sentir o cheiro da grama recém-cortada, e finalmente fui mostrada naquele momento que eu nunca tinha verdadeiramente abraçado ou tocado outra pessoa. Claro, eu tinha 2 filhos. Eu penteava seus cabelos, os mandava para a escola, os embalava e os amamentava. Eu, obviamente, havia tocado pessoas, mas a maneira como isso me foi mostrado era tão diferente que parecia que eu nunca havia realmente feito contato. Eu fui ensinada que, quando nos abraçamos, há uma troca de energia, amor, cura e luz. Existe um privilégio em ter essas belas expressões físicas do nosso ser, onde podemos verdadeiramente nos conectar. Diante desses 3 pontos que me foram revelados, eu me lembro de pensar: bem, já é tarde demais para mim, porque eu estava despencando em direção ao chão, que se aproximava rapidamente. Acreditava que aquele era meu último dia no planeta Terra. E então fui transportada para um espaço onde vi minha vida inteira em uma visão panorâmica tridimensional, cada instante da minha existência e o efeito dominó de minhas ações. Nesse instante, ainda envolvida por uma luz acolhedora, fui mostrada cada uma das minhas boas e más ações, pensamentos e atitudes. Não havia julgamento, apenas o julgamento que eu impunha a mim mesma. Pelo contrário, fui envolvida por uma imensa compaixão, especialmente por qualquer culpa, vergonha ou arrependimento que eu carregava.
Uma das coisas mais surpreendentes sobre essa experiência foi que não me mostraram os sucessos tradicionais da vida, como uma carreira bem-sucedida, sucesso financeiro, prêmios, diplomas ou fama. Nada disso foi considerado um verdadeiro sucesso. O que me mostraram foram pequenos atos de bondade aleatória, momentos em que ajudei alguém sem esperar nada em troca, simplesmente porque era o certo a fazer. Vi momentos em que ajudei estranhos, demonstrei compaixão por aqueles que me machucaram, como minha mãe ou um amigo que me traiu, mas ainda assim eu os perdoei e tentei ser uma força do bem. Ao reviver esses momentos, não apenas como observadora, mas também sentindo as emoções das outras pessoas envolvidas, compreendi a profundidade de cada pensamento e ação, e entendi o quanto era essencial enraizar nossas atitudes no amor. Desde então, sempre que me encontro em situações difíceis, me faço uma pergunta. Essa é a resposta mais amorosa que posso dar a essa pessoa, a esse lugar ou a essa situação. Às vezes, às vezes não. Mas tudo o que podemos fazer é o nosso melhor, até conseguirmos fazer melhor. Fui então mostrada que eu tinha múltiplos destinos possíveis, o que eu chamaria de diferentes linhas do tempo. Uma dessas possibilidades era eu partir do planeta e morrer. Ao ver essa opção, pensei imediatamente: não, eu não posso fazer isso. Meus filhos precisam de mim. Eles ficariam órfãos. E naquele instante, fui mostrada que meus filhos ficariam bem sem mim. Isso foi surpreendente, pois como mães, sempre acreditamos que nossos filhos são inseparavelmente ligados a nós. Mas vi seus futuros, vi eles no meu funeral, vi-os crescerem, se casarem e viverem suas vidas normalmente sem mim. Havia também outras possibilidades em que eu sobreviveria, mas com sequelas. E então, havia a linha do tempo em que eu voltaria e compartilharia essa história, onde eu escreveria um livro e diria ao mundo que o amor é tudo o que importa. Eu me entusiasmei com essa possibilidade e disse: sim, isso é o que eu quero fazer. E com isso, fui arremessada de volta ao meu corpo. De repente, estava novamente na escuridão, no meio do acidente. O carro ainda estava girando no ar, até que bateu no solo, rolando várias vezes até parar 80 pés abaixo, no fundo da montanha. Quando recobrei a consciência, o carro estava de cabeça para baixo. Apesar do choque, fiquei imensamente grata por estar viva. Mas logo fui tomada pelo medo ao sentir cheiro de gasolina e ver as rodas girando. Chamei por minha prima, mas não houve resposta. O motorista estava coberto de sangue, mas dizia que estava bem. Rastejei para fora do carro, escalei a montanha coberta de gelo, algo que, sendo eu uma pessoa sem experiência alguma em escaladas, parecia impossível. Quando cheguei ao topo, as pessoas estavam chocadas por eu ter conseguido. Foi então que algo estranho começou a acontecer. Comecei a sentir as emoções de todos ao meu redor, a ouvir seus pensamentos e até mesmo a ver pequenas visões do futuro. Vi um homem de botas de borracha descendo até o carro e roubando minha bolsa, passagens e carteira, exatamente os itens que eu precisava para voltar para casa e ver meus filhos. Desesperada, gritei para que alguém pegasse minha bolsa, mas ninguém fez isso. Minha prima foi retirada de maca, inconsciente. O motorista também foi resgatado. Não sei exatamente como cheguei ao hospital, provavelmente de ambulância, mas tudo estava confuso. Ao chegar ao hospital, um enfermeiro me segurou pelo braço e disse: "Vocês estavam bebendo, sua prima vai morrer." Aquilo me chocou. O quê? Eu nem bebo, e o motorista só tinha tomado uma taça de vinho. Mas o enfermeiro não acreditou e seguiu me julgando. Olhei ao redor e vi minha prima desacordada em uma maca, e foi aí que tudo ficou ainda mais estranho. As pessoas ao redor e eu meio que me empurrei para dentro, e então apenas coloquei minha mão sobre ela e senti esse raio de energia, quase como um relâmpago, passando pelo topo da minha cabeça, percorrendo meu corpo através das minhas mãos. Vi o corpo dela literalmente estremecer, e naquele instante soube que ela ficaria bem. Um sentimento de calma tomou conta de mim, uma paz serena, como se as ondas do oceano tivessem de repente se silenciado e houvesse apenas uma paz absoluta. Então, a enfermeira pegou meu braço e disse que eu não podia estar ali. Quando ele fez isso, vi uma cena, como um pequeno filme, dele batendo em sua esposa ou namorada na noite anterior. Fiquei horrorizada e disse:
"Me solta!" e saí correndo para o banheiro. Me encolhi num canto e só queria que ninguém me tocasse, ninguém falasse comigo. Eu tremia. Uma enfermeira muito gentil entrou e disse: "Precisamos tirar alguns raios-x. Posso te ajudar a sair daqui?" Ela colocou um cobertor ao meu redor e eu disse: "Eu vou, desde que aquele enfermeiro não chegue perto de mim." Ela respondeu: Não, ele não vai chegar perto." Então me levaram para tirar um raio-x do meu pescoço. Quando voltaram, disseram: "Temos más notícias para você. Seu pescoço está quebrado." Eu disse: "Não, isso não pode ser. Isso não faz parte da minha revisão de vida." Eu lembrava de uma presença me dizendo que eu voltaria e que essa história não incluía um pescoço quebrado. Coloquei minha mão no meu pescoço e senti aquele mesmo calor passando pela minha mão. Pedi outro raio-x. Fizeram um segundo, um terceiro e no quarto disseram: "Não sabemos o que está acontecendo." No primeiro, meu pescoço estava claramente quebrado, mas nos outros 3 não havia fratura. Assinei um termo assumindo responsabilidade por qualquer coisa que acontecesse comigo e fui liberada. Algumas semanas depois, voltei para casa e me tranquei no quarto. Foi um período assustador porque eu nunca tinha tido experiências sobrenaturais ou psíquicas antes. De repente, comecei a ver auras e nem sabia o que era uma aura. Passei a sentir os pensamentos das pessoas como se fossem meus. Se eram de raiva ou medo, era insuportável. Percebi como as pessoas carregam tanto medo e vergonha, e isso me fazia querer chorar toda vez que eu estava perto delas. 2 semanas depois do acidente, fui visitar Carmen. Quando entrei no quarto, me surpreendi. Ela estava no banco de trás e tinha batido a cabeça em 2 lugares diferentes. Ela foi a que mais se machucou. Embora eu não conseguisse virar o pescoço e precisasse de 1 ano de quiropraxia para recuperá-lo, o dela era um caso muito mais grave. Todos os ossos de seu rosto estavam quebrados, incluindo as órbitas dos olhos. Ela tinha borrachas nos dentes e seus olhos estavam inchados. Ela não parecia a bela mulher radiante que eu conhecia, e isso me assustou. No quarto, havia médicos, enfermeiras, sua mãe, pai e irmã, e eu sentia a raiva coletiva deles contra mim. Eles me culpavam porque eu a convidei para essa viagem e essa tragédia aconteceu. Mesmo que eu não estivesse dirigindo e que tivesse sido um acidente causado por estradas congeladas, senti o desconforto deles com minha presença. Carmen estava em coma, mas quando coloquei minha mão sobre ela, seus olhos se abriram imediatamente. Isso surpreendeu médicos, enfermeiros e sua família. Ela então me disse: "Crystal, estou na luz. Nunca me senti tão radiante. Eu sou uma estrela." Isso me pegou de surpresa, porque quando eu era criança, tive uma experiência onde me mostraram que as estrelas no céu eram almas. Aquilo foi a confirmação de que havia algo maior e misterioso no universo. Mas a mãe dela apenas revirou os olhos e disse: "Dano cerebral." Carmen voltou a fechar os olhos e entrou novamente em coma. Isso aconteceu algumas vezes, e sua mãe ficou assustada. Por conta de suas crenças religiosas, achou que eu estava envolvida com algo sobrenatural e me proibiu de visitá-la. Disseram que não abririam a porta para mim. Isso foi muito triste e perdemos contato por muitos anos. Recentemente nos reencontramos e a vida de Carmen ficou maravilhosa. Sua recuperação foi milagrosa, inexplicável até mesmo para os médicos. Hoje, ela está completamente recuperada. Foi a primeira bailarina da Ópera de Dallas, depois se aposentou, tem sua própria empresa de imóveis, encontrou o amor da sua vida e vive feliz. Muitas pessoas me perguntam se ainda consigo sentir os pensamentos e emoções das pessoas ou se ainda posso curá-las com o toque. A resposta é que todos nós somos seres empáticos, mas em diferentes níveis. Aprendi a fechar essa porta porque não queria invadir o espaço pessoal das pessoas. Quanto à cura, sinto que fui apenas um canal para essa energia. Todos podemos ser canais de cura. Nossa presença pode ser uma força curadora, ou, ao contrário, um vórtice de negatividade. A lição mais importante que aprendi com essa experiência de quase morte foi o poder do amor. Cada pensamento e ação que temos tem um efeito que se espalha para os outros e até mesmo para o universo. Então, espero que você escolha o amor. Saiba que eu amo você. Obrigada por ouvir.